Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Redentor. Deus proverá para esse dia, o nosso bom Deus proverá. Hoje nós vamos ler um texto aqui na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 13, até o versículo de número 16. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Louvado seja Deus pela sua palavra lida em nossos corações. Esse mês, que é o mês de maio, nós estamos dando muita ênfase à família. E hoje o que está em pauta é a questão dos nossos filhos, porque a Bíblia diz que os nossos filhos são como herança de Deus, são como flechas nas mãos do valente. As bênçãos que Deus nos dá. E os nossos filhos, eles precisam ser criados no temor do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, ela jamais se desviará dele. No século XVIII, viveu um filósofo com o nome John Locke. Ele dizia que a mente da criança é como um papel em branco. Tudo aquilo que for escrito, ali ficará. A criança tem uma facilidade muito grande de aprender, sentir, guardar e reproduzir aquilo que aprendeu. Então, o momento certo de aprender, de ensinar, é realmente quando criança, e a Bíblia tem razão, tem muita razão. Ensine a criança tudo de bom enquanto criança. E é por essa razão que antes que nós tenhamos contato com qualquer outra entidade ou instituição, como escola, como a igreja, como outras repartições, Deus nos deu o privilégio de nascermos dentro de uma família, para sermos criados pelos nossos pais, pelos nossos genitores, e sobretudo com os valores cristãos. Mas o texto que nós aqui acabamos de ler, Jesus, no verso de número 15, diz assim: em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino dos céus como uma criança, jamais entrará nele. A minha pergunta é: será que Jesus está dizendo que nós devemos ser como uma criança, no sentido que uma criança é inocente, no sentido que uma criança é pura, no sentido que uma criança é incapaz de qualquer ato de maldade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todos nós que tivemos filhos, que temos filhos, em especial crianças, nós tivemos que ensiná-los como viver. E se não fizermos isso, nós praticamente prejudicamos um adulto. Nós anulamos o caráter de um adulto. Nós alejamos um caráter de um adulto. Essa é a verdade. Se lá atrás, quando criança, não fizemos isso. Veja bem, quem ensina uma criança a mentir? Quem ensina uma criança a brigar com o outro?
Quem ensina uma criança a falar mal do outro? Quem ensina uma criança a odiar, a cobiçar as coisas do outro? Ninguém. Isso já vem do berço. Ninguém precisa ensinar crianças a praticar o mal, pelo contrário. Elas aprendem. Parece que a coisa já vem dentro dela. E se nós formos procurar uma raiz para isso, a psicologia não nos dá, mas a palavra de Deus nos dá. O Salmo de número 51, no versículo de número 5, o salmista diz assim: Eis que fui nascido em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista está dizendo que ele já nasceu com uma inclinação para mentir, uma inclinação para brigar, uma inclinação para falar mal dos outros, uma inclinação para odiar, uma inclinação para morder os outros, uma inclinação para tudo que não é certo. E hoje a gente tem observado as crianças com um comportamento assim muito estranho. A idade delas, ao convívio delas. As crianças hoje elas estão erotizadas. E é uma coisa muito complicada porque são crianças muito pequenas. A idade muito tenra. Não é possível que um menino de 2, de 3, de 4 anos esteja levantando saia de meninas, de mulheres adultas. Não é possível que crianças assim tão infantis na sua idade esteja tocando em órgãos genitais de adultos. Aonde que essas crianças estão aprendendo isso? De onde está vindo esse comportamento que outrora era até difícil ver na vida dessas crianças? Provérbios, no capítulo de número 29, verso 15, nos chama a atenção de que toda criança realmente ela precisa de limite dos seus pais. Os pais não podem deixar passar despercebido determinados tipos de comportamentos que lá na frente vai ser complicado para poder corrigir. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Olha, a Bíblia está dizendo que o limite tem que ser dado a qualquer custo e a qualquer preço. Chama, conversa, dialoga, mostra, tira um brinquedo ali, outro aqui, coloca lá no cantinho do pensamento dentro do quarto, mas se tudo e de tudo não resolver, olha, o livro santo de Deus está dizendo que umas 3, 4 varadinhas para causar ardume não vai fazer mal nenhum, pelo contrário, vai livrar esta criança no futuro de envergonhar pai e mãe. Algumas vezes a gente tem ouvido algumas mães dizerem o seguinte: olha, eu nunca precisei educar meus filhos no sentido, eu nunca precisei disciplinar meus filhos, eu nunca precisei corrigir meus filhos, porque eles sempre foram educados, eles sempre foram obedientes. Eu tenho minhas dúvidas. Quem passou pela infância e se tornou obediente e educado, só o fez porque recebeu correção, recebeu limites, recebeu conselho, recebeu atenção especial de pai e mãe, porque por si só jamais passariam por essa etapa. Eu considero isso aí uma exceção das exceções das exceções. Então, vamos pelo conselho bíblico. Criança realmente precisa de muito carinho, de muito amor, de muita compreensão, de muita caminhada junto. As crianças precisam
de aconchego, precisa de direção, mas, sobretudo, a criança precisa de limites. A criança precisa colocar no seu lugar de criança e entender que o adulto tem o lugar dele, que é o lugar de adulto. Crescendo assim, tudo vai bem, porque um dia a criança vai se tornar adulto e ela vai precisar colocar em prática aquilo que ela aprendeu quando criança. Então, não foi nesse sentido que o Senhor Jesus ensinou. Em qual sentido, então, Jesus ensinou? Jesus ensinou no sentido que a criança, ela tem uma particularidade. Tudo que um adulto ensina, principalmente pai e mãe, quando elas ainda criança, elas acreditam, elas internalizam, elas captam aquilo como verdade e acreditam mesmo. Se o pai ou a mãe disser, olha, não vai lá fora de noite, porque lá tem o bicho papão, e o bicho papão vai te pegar, acabou. Daqui a pouco você vai ouvir essa mesma criança reproduzindo para o irmão menor. Não vai lá fora não, porque o bicho papão estará lá e o bicho papão vai te pegar. Eu creio que foi nesse sentido que Jesus considerou. A criança acredita, a criança dá crédito, a criança põe fé naquilo que o adulto falou. Jesus estava ensinando verdades a respeito do reino. E Jesus tomou aquela criança nos braços, as abençoou e disse, da mesma forma como elas acreditam, da mesma forma como elas colocam fé nas lições que são passadas, nos ensinamentos que os adultos passam, vocês também devem acreditar nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Vocês devem acreditar no Cristo como Salvador, como seu Senhor. Vocês devem acreditar no Cristo que perdoa os pecados. Vocês devem acreditar no Cristo que é o caminho, verdade e vida. Vocês devem acreditar no Cristo que vai para o céu, mas que vai voltar para buscar cada um de vocês, para que onde ele estiver, cada um de vocês também estejam com ele. Da mesma forma que uma criança crê, vocês também devem ter esse coração crédulo de uma criança. Porque a criança crê porque veio da autoridade dos pais. Nós devemos crer porque veio da autoridade de Deus. Como que nós somos capazes de acreditar em livros de filosofias? Como que somos capazes de internalizar ideologias e tornar-nos militantes dela, mas não somos capazes de crer na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus? É desta forma que ele faz nos comparações. Nesse sentido, a criança está sendo muito mais próxima do reino de Deus do que muitos de nós. Então, por isso, elas entrarão no reino de Deus e muitos, por falta de fé, não entrarão. A criança confia tanto em Deus que basta falar o nome de Deus, ela se tranquiliza. É desta forma que você crê? Eu e você sabemos que não. É muito mais fácil crer em Deus quando tudo está bem. Quando é primavera, quando é verão, quando o sol está bonito. Mas basta a primeira turbulência, basta a primeira dificuldade. Olha, dificilmente você vai ver uma situação dessa natureza. Uma criança acordada até altas horas da noite, andando pela casa, de repente encontra o pai. O pai pergunta, meu filho, o que você está fazendo acordado até essa hora? Ao que a criança responde, eu estou preocupado, pai, estou muito preocupado. Mas preocupado com o quê? Estou preocupado se no dia de amanhã o senhor não tiver dinheiro para comprar comida, para colocar dentro de casa,
para que eu e os meus irmãozinhos possamos comer. Alguma vez você já viu, ouviu ou leu a respeito de uma história desta? Certamente que não, porque não existe. Sabe o que acontece? Se depender disso, a criança vai deitar, vai colocar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir o sono do justo. Vai dormir tranquilo e feliz. E sabe por quê? Porque ela confia. Ela tem certeza, absoluta certeza, que amanhã, quando ela acordar, o café já estará colocado na mesa. O pão, o leite, o café, a bolacha e tudo que ela tiver direito, porque o papai já comprou. É disso que Jesus está falando. A fé das crianças, a fé que acredita que o pai é provedor, que o pai nada vai deixar faltar, independente das circunstâncias, independente das provações. Existem pais que vão ao extremo, ao absurdo para a proteção dos seus filhos. E pais humanos, quanto mais o nosso Deus, que tudo pode e que é Deus poder. Termina a nossa reflexão para contar a experiência, a história, a ilustração de uma criança que foi observada no saguão de um aeroporto. Deu a hora da chamada, seu nome foi chamado, foi atendido primeiro, e entrando, ele foi colocado por uma das aeromoças num dos primeiros assentos à frente dos adultos. E assim que ele se assentou, ele abre um livro de colorir e começa a colorir aqueles desenhos. Estava absolutamente tranquilo enquanto aqueles procedimentos eram dados antes da aeronave sair. Aquilo chamou a atenção de um passageiro que estava ao lado, apesar de ser tão criança ainda, mas não trazia nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade de estar dentro de um voo, dentro de um avião. A aeronave decolou e, passado alguns instantes, aquele avião entra numa grande tempestade. E ele começa a trepidar, e ele começa a balançar como se fosse uma pena no meio de uma tempestade. Aquela situação trouxe pânico a todos que estavam no avião. Ficaram com medos, mas também pudera. E o que chamou a atenção é que aquela criança estava absolutamente tranquila, colorindo os seus desenhos. Aquele senhor que estava ao lado pergunta: menino, você não está com medo? Ele levanta sua cabeça, dá um sorriso confiante e responde: não, eu não tenho medo. O meu pai é o piloto. Não, eu não tenho medo. O meu pai é o piloto desse avião. Olha, o meu Deus é o piloto desta embarcação. O seu Deus é o piloto desta embarcação. Não importa a turbulência, a dificuldade. Lembre-se, quem está no comando, quem está pilotando a embarcação, que é a sua vida. Que Deus te abençoe, lhe dê um excelente dia, uma excelente semana na presença do Rei Jesus. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá.